A paz do Senhor, amadas. Mais um momento de reflexão da palavra do Senhor, né? E vamos assim, estar lendo um texto, mas antes de iniciar nesse texto, eu quero fazer uma breve reflexão com as irmãs. Irmãs, eu vou começar com uma pergunta. Você já teve a sensação de estar andando muito e ao mesmo tempo não sair do lugar? Pois é, porque às vezes tem período na vida da gente que a gente anda tanto, esforça, né? Faz tantas coisas durante o dia e ao mesmo tempo você olha para trás e às vezes fica assim, meu Deus, eu não fiz nada hoje, né? Principalmente referente às coisas espirituais, às coisas do Senhor. Eu acredito que isso não acontece só comigo. Se for, que vocês me corrijam. Mas frequentemente eu tenho refletido sobre isso, né? E eu quero ler o texto que se encontra em Apocalipse, no capítulo 3, do versículo 8, e vou ler também outros textos, né? A gente vai caminhando aqui na leitura da palavra. E olha só o que essa palavra fala conosco, né? O que o Senhor tem para nós nesse momento, nessa noite, o que Ele tem para falar conosco. Diz assim no versículo 8, do capítulo 3. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Amadas, essa palavra, ela nos enche assim de alegria, né? Essa palavra foi uma carta à igreja de Filadélfia, que passava por um momento difícil, né? Os judeus ali, eles se achavam superiores e achava que o povo gentil, aquelas pessoas que se convertia, que se voltava para o Senhor, de nada era válido o que eles faziam em prol da palavra de Deus, né? Voltado assim na convenção o seguir Jesus. Irmãs, quantos são os momentos, né, que nós dedicamos a tantas coisas nessa vida, à nossa família, ao nosso trabalho, né? À nossa casa, as pessoas à nossa volta. E muitas vezes, né, nós mesmos acabamos, assim, de certa forma, nos cobrando. Eu sou especialista em cobranças. Eu me cobro demais, eu acho que eu sempre tenho que fazer mais, eu tenho que fazer melhor, que eu não estou fazendo o suficiente. E refletindo nessa palavra, o Senhor ele falou ao meu coração, né? Que nós devemos viver um dia de cada vez. Não adianta a gente querer fazer além das nossas forças. O Senhor ele nos conhece, né? Ele fala: "Eu sei as tuas obras". O Senhor ele conhece as nossas obras. Ele conhece o nosso dia a dia, o nosso levantar, o nosso caminhar, o nosso deitar, né? Os nossos pensamentos, o nosso desejo, tudo o Senhor conhece. E aí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, eu poderia te servir bem melhor. E eu sei que as irmãs também pensam dessa forma, porque sempre a gente quer dar o nosso melhor para o Senhor. E isso nós devemos nos esforçar, claro. Não estou fazendo a apologia à preguiça, ao comodismo, mas eu quero deixar nessa noite, irmãs, essa palavra como forma assim de fortalecimento. Se vocês têm caminhado um pouquinho, né, e achou que não tem sido suficiente na caminhada com o Senhor, se alegrem, porque tem pessoas que não começou nem a dar o primeiro passo. Só pelo fato de atendermos ao chamado do Mestre, né? De um dia levantarmos as nossas mãos e estar ali prostrado diante do Senhor, reconhecendo que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador, reconhecendo o sacrifício de Jesus, né? Que veio para nos salvar, nos libertar, veio pagar o preço da salvação. Com certeza o Senhor já tem se agradado de nós. E o que dizer àquelas que têm se esforçado, né, para orar por um irmão, por uma irmã que pede uma oração? O que dizer daquelas que busca
um tempo para estar se consagrando em prol do outro, que buscam tempo para estar meditando e falando da palavra do Senhor para outras pessoas, aquelas que tiram tempo para estar louvando ao Senhor dentro da sua casa ou no seu local de trabalho, ou que seja no nosso grupo, as irmãs têm se esforçado e tem sido bênção, né? Talvez a gente ache pouco, irmão, o que a gente está fazendo, mas para o Senhor, Ele que sonda os nossos corações, os nossos desejos, nosso pensamento, é o suficiente, porque a cada um Deus acrescenta, né? Conforme a vontade dele. Eu sei que nós devemos colocar na posição, mas o que eu quero deixar nessa noite, irmãs, que de cobrança, o mundo já está cheio. O mundo já nos cobra demais, o mundo nos esgota. As nossas forças são minadas pelas coisas do mundo, pelo nosso trabalho, pela nossa família, pelos afazeres domésticos, né? Tantas coisas que nós fazemos e que nos tornamos exaustas, extremamente cansadas. Mulheres muitas vezes cheias de dores, porque o cansaço, a fadiga do dia a dia acaba nos trazendo dores físicas. O Senhor nos convida nessa noite a viver um dia de cada vez, um momento de cada vez. Se você fez hoje e o que você para o Senhor algo e o que você fez hoje você achou que foi pouco demais, saiba que o Senhor te conhece. Saiba que o poder do Senhor está sobre a sua vida e é no poder dele que nós somos fortalecidas. Eu quero ler aqui em 2 Coríntios, deixa eu só passar aqui a Bíblia. 2 Coríntios 12, que diz assim no versículo 9: E disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Essa palavra, irmãs, ela mostra, né, que nós devemos nos gloriar nas nossas fraquezas, porque a graça de Deus nos basta. Não adianta a gente querer ser forte por nós mesmos, porque não vamos conseguir. Sabemos que tudo provém do Senhor, tudo vem dele. Até tem um louvor de Toque no Altar mesmo que eu gosto muito, que fala que até o desejo de adorar vem do Senhor. Tudo vem do Senhor. E sem ele nada podemos fazer. Então, nas nossas fraquezas, o Senhor opera com seu poder e mostra a fortaleza dele em nós. É no Senhor que somos fortalecidos a cada dia. É no Senhor que encontramos forças, né, para nos pôr de pé, mesmo diante de tantas adversidades. Essa pandemia ainda veio ainda para complicar ainda o que já era complicado se tornou ainda mais complicado após a pandemia. As pessoas estão preocupadas, ansiosas, né? As coisas materiais que nós precisamos estão cada vez mais caros, né? Os nossos recursos cada vez mais limitados. Tudo isso é motivo de preocupação. Estamos trabalhando muito, mas glória a Deus que em momento nenhum nós desistimos de crer no poder de Deus sobre as nossas vidas, na providência de Deus, na provisão de Deus sobre as nossas vidas, amadas. E isso é a graça de Deus sendo derramada sobre nós, porque sem a graça de Deus nós não suportaríamos. Tanto que tem pessoas aí no mundo que estão desesperadas. Não significa que nós também não passamos por provações, às vezes por escassez de algumas coisas, né? Mas nós não nos desesperamos, porque confiamos no Deus que tudo pode, no Deus que provê. Então há uma diferença naqueles que têm a graça de Deus sobre si e aqueles que não têm esse entendimento. Não é que a graça de Deus não esteja sobre essas pessoas, porque o que seria de nós sem a graça de Deus, né? Mas elas não têm o entendimento que nós temos. Então, irmãs, o Senhor tem visto as nossas obras, tem visto as nossas fraquezas, as nossas lutas, mas mesmo assim Ele tem se agradado de nós, porque mesmo com pouca força, nós temos nos esforçado para estar andando com o Senhor, na presença dEle, nos esforçando para estar cultuando o nosso Deus, mesmo com toda essa situação, né?
Muitas pessoas ficando em casa que não podia nem sair para ir congregar, mas o Senhor ele providenciou para que nós pudéssemos ter cultos online, presencial. Isso é o poder de Deus, irmãs, sobre as nossas vidas, sobre as nossas fraquezas. Eu quero deixar também essa palavra aqui no livro de Isaías, no capítulo 40, no versículo 28, que diz: Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amadas, essa palavra fala, né? Que aqueles que confiam no Senhor têm as suas forças renovadas. Aquele que confia no Senhor, o renovar aqui, né, pelo que eu entendi aqui nessa passagem, o renovar é o mesmo que trocar a fraqueza pela força. Aquele que confia no Senhor, ele troca as suas fraquezas pela força que vem de Deus. Aquele que confia no Senhor, ele tem a sua vida, né, baseada pela fé, ainda que passa por provações, ainda que passa por lutas, por dificuldades, tem aquela certeza, aquela confiança, aquela fé que tudo vai melhorar, que tudo vai ficar bem, que tudo vai passar, né? Como diz a palavra do Senhor em Salmos, que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela sempre vem pela manhã. Então aquela pessoa que põe a sua confiança no Senhor, ela sabe que um dia tudo isso aqui vai findar, né? E que por maior que sejam as lutas, as dificuldades que temos na terra, temos a esperança, né? E a confiança, a certeza que gozaremos de uma eternidade com o Senhor. Então, amadas, aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças como a águia. E eu deixo essa palavra, né? E mais uma vez quero reforçar a questão da cobrança. Irmãs, não se culpe, não se cobre demais. E isso eu estou falando para mim mesma. Ao mesmo tempo que eu estou falando com vocês, eu estou aqui com o celular virado para mim e eu estou me olhando, sendo gravada aqui agora, né? E eu estou olhando para mim mesma, é como se eu estivesse falando para mim mesma, não se cobre tanto. Descansa no Senhor. Como a palavra de Deus fala, né? Basta cada dia o seu próprio mal. Nós vivemos um tempo, né, que somos assim atarefadas de tantas coisas e nós pensamos no futuro, pensamos no amanhã, pensamos na semana que vem, né, o mês que vem, até o ano que vem, e são agendas, projetos, planos, e isso acaba trazendo uma angústia, uma preocupação, uma ansiedade muito grande sobre as nossas vidas e acabamos ficando sobrecarregadas e muitas vezes doentes fisicamente, né, emocionalmente, doenças da alma, doenças do corpo, né, doenças físicas, e isso vai abatendo o nosso espírito de tal forma que vai sugando todas as nossas energias, e aí a gente acaba ficando entristecida, contaminadas pelas coisas desse mundo. Buscar, irmãs, força no Senhor. A graça dele nos basta, o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, e ele tem visto as nossas obras, ainda que pequenas. Ainda que às vezes você acha que não faz a diferença nenhuma na vida das pessoas, mas faz sim, porque ao nosso redor tem pessoas nos observando. No nosso trabalho, eu sei que tem pessoas me observando no meu trabalho e no trabalho de vocês também. Na nossa casa, né, tem pessoas nos observando, nossos filhos, aquelas que têm esposo, o esposo, né? Nossos familiares, a parentela, eles estão nos observando. Então, irmãs, não se cobre. Simplesmente se entrega ao Senhor e dê o seu melhor, sim. Faça o seu melhor para o Senhor, sim, porque Ele é digno, Ele é merecedor. Mas saiba que o Senhor, Ele te ama do jeito que você é. Mesmo sendo falha, mesmo sendo fraca, mesmo às vezes caindo, né?
Mas a palavra de Deus fala que pode o justo cair até 7 vezes, mas de todo o Senhor levanta. Então é caindo, irmãos, é tropeçando, é andando, né, de fé em fé, de glória em glória, que nós vamos alcançando a vitória, como tem um hino também que fala assim dessa forma, que eu gosto muito, de Rose Nascimento. Então, de fé em fé, de glória em glória, com certeza alcançaremos a vitória do Senhor em nossas vidas. Se considere muito mais do que vencedora. Se considere uma mulher abençoada, uma pessoa abençoada, porque muitos gostariam, irmãs, de estar no nosso lugar. Ainda que você se ache pequena, saiba que o Senhor, Ele te vê, Ele te conhece, Ele te sonda e Ele está, neste momento, bem juntinho de você, cuidando, livrando, protegendo e falando: essa é a menina dos meus olhos, essa é minha filha amada, essa é a minha serva querida, né? Que mesmo diante de todas as dificuldades, nunca negou a fé, sempre esteve com a sua fé em mim. Então, amadas, essa foi a palavra de hoje, né? Que Deus possa falar aos seus corações, assim como o Senhor tem falado, né? Ministrado meu coração. Eu sou uma pessoa, como eu já falei para vocês, eu me cobro muito, eu sou muito insatisfeito com aquilo que eu faço, assim. Eu sempre acho que eu tenho que fazer algo melhor, melhor, e tenho que fazer mesmo, mas vamos deixar a cobrança de lado. Vamos lembrar que tudo vem do Senhor, tudo provém dele, e a graça dele nos basta. E em Apocalipse fala, né? Eis que venho sem demora, no próprio capítulo 3. Guarde o que tu tens, para que ninguém tome a sua coroa, né? Então nós sabemos que muitos já desistiram da fé. Nessa pandemia as coisas pioraram mais ainda. Muitos desistiram até mesmo da caminhada com Cristo, né? Muitos que corriam muito, cansaram e ficaram à beira do caminho. Então vamos romper, ó, um passo de cada vez em direção ao alvo, não olhar para a direita nem para a esquerda, olhar somente para o Senhor, que com certeza alcançaremos a vitória. Amém, amadas? Um beijo a todas, que Deus abençoe, que o Espírito Santo possa falar aquilo que eu não consegui expressar para vocês. Beijo.